Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. The Word of God is truly supernatural. A palavra de Deus é completamente sobrenatural. Quando lemos as Escrituras, vemos que contém importantes revelações que nos são dadas de maneiras muito particulares. Com frequência, pessoas que não têm fé, que carecem de um entendimento adequado na natureza das Escrituras, leem algo em particular e, bem, optam por ignorá-lo ou o entendem como algo problemático, quando, na verdade, é uma maneira sobrenatural de Deus para se comunicar conosco. Tomem suas Bíblias e comecemos de onde paramos na semana passada. Espero que se lembrem que acabamos de iniciar um novo estudo sobre o Evangelho de Mateus e vamos estudar esse Evangelho completo, capítulo por capítulo, versículo por versículo e, inclusive, palavra por palavra. Na semana passada, focamos no capítulo 17 e vimos algo ali. Estávamos lendo a genealogia do Messias, concluindo-a e passando ao nascimento do Messias, e essa será a ênfase da lição de hoje. Mas antes de falar do nascimento, devemos recordar o que foi dito no versículo 17, porque ali vimos que houve 14 gerações, e esse é um número importante. O 14 tem a ver com uma dupla bênção. O 7 significa santidade, mas o 14 tem a ver com uma dupla bênção. E encontramos que, literalmente, houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi. E outras 14 desde o rei Davi até a catividade babilônica. Mas a Escritura também diz, venham comigo ao versículo 17. Diz aqui que, estou lendo a segunda parte do versículo 17. E desde a deportação, ou seja, desde a catividade babilônica até o Messias, 14 gerações. Mas como disse na semana passada, literalmente, se você as conta, na verdade há 13. Seria isso um erro? Não é assim. Devemos entender a singularidade das Escrituras. A menos que você tenha a perspectiva correta, se aprofundando na Tená, a Bíblia hebreia, não poderá entendê-lo. De fato, a maioria das pessoas nem as conta e percebe que há 13. Entre os profetas, vemos que há uma ênfase sobre a seguinte geração. A seguinte geração. Simplesmente busca enfatizar que devemos preparar nossos filhos para a vinda do Messias. Então, a próxima geração tem a ver com a aparição, a vinda do Messias, porque são literalmente 13. Bem, passaram 13 gerações do Messias. 13 é um número importante que nos fala sobre o povo de Deus, as 12 tribos. 12 mais 1, Deus. 12 mais 1, 13. É um número que fala da unidade entre Deus e seu povo. Para isso veio o Messias. Para isso ele nasceu. E isso é o que produz a redenção, intimidade, unidade através de um pacto de redenção entre os homens e Deus. Por essa razão, literalmente, são 13. Mas então por que o 14? Diz aqui, existem 14 gerações até o Messias. E o que isso enfatiza é, preparem-se para seu regresso, ele vem novamente. E falando sobre a seguinte geração, isso significa nossas próprias vidas, mas também preparamos nossos filhos.
Assim que todas essas coisas, que com tanta frequência se observam, aprendem e ensinam entre a comunidade judia com respeito a esse conceito, a próxima geração, são referenciadas aqui em 14 gerações, desde o exílio até o Messias. Avancemos agora ao versículo 18. E o nascimento do Messias Yeshua foi assim, sua mãe Miriam, ou seja, Maria, havendo estado desposada com seu esposo José. Mas vemos algo. Antes de que se juntassem, se enfatizou que ele encontrava já no seu ventre. É exatamente o que diz com respeito à concepção. Ela havia concebido já no seu ventre alguém do Espírito Santo. Façamos uma pausa. Esse termo que vemos aqui é um termo muito importante. E com certeza estou falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é visto como um ser conectado com a redenção. Existe, profeticamente, uma relação entre a redenção e a vinda do Espírito Santo. O vemos em uma escritura que lemos cada dia na sinagoga, no culto matutino durante a semana e no culto vespertino durante o sábado. Isaías 59:20 diz que virá de Sião um Redentor e ele vai se encarregar de acabar com a transgressão de Jacó. Ou seja, vai se encarregar dos pecados de Israel. E isso tem a ver com sua segunda vinda. E nos fala sobre como o resultado desse pacto que ele vai estabelecer tem que ver com a chegada do seu Espírito. Não é de surpreender que ele tenha sido concebido assim. Mas atenção, o Messias sempre existiu. Uma verdade teológica importante é que nunca houve um momento em que o Messias não existisse. O que significa que ele sempre existiu, ele é o eterno Filho de Deus. Mas, sem embargo, quando ele tomou forma humana e chegou a este mundo, e entrou a este mundo revestindo-se de carne e homem, ele foi introduzido a esse mundo por meio de concepção. Uma concepção realizada no ventre de Maria por meio do Espírito Santo. José era seu esposo, e ele, vejam o versículo 19, e ele era um homem justo. Isso é importante. De fato, se voltamos nossa atenção por um momento ao livro de Lucas e vemos essa mesma história do nascimento do Messias, vemos que todo aquele que Deus usa, e quero enfatizar isso, a todas as pessoas que Deus usa, ele as chama justas. O que isso significa? Que tomam com seriedade os mandamentos de Deus. Eles consideram os mandamentos, a palavra de Deus, como a autoridade de Deus em suas vidas. E tem um testemunho com respeito a isso. Assim mesmo o tinha José. Diz aqui, ele sendo um homem justo, ele não queria fazer dela um exemplo público. De quem? De Miriam, ou de Maria, sua esposa. Eu mencionei antes, quando lemos o versículo 18, que diz que sua mãe Maria, a mãe do Messias Yeshua, estava desposada com José. Na lei judia, estar desposada ou comprometida não significa que esposo e esposa tenham se juntado, que tenham tido seu momento de intimidade, porque primeiro deveria ocorrer algo. No judaísmo, descobrimos que existem 12 etapas do matrimônio. Primeiro é estar desposada. E isso significa que o casal é oficialmente declarado marido e mulher. Entretanto, ainda não podem ter intimidade até que passem a segunda etapa, a qual ocorre baixo a uma rupá, é dizer, um toldo matrimonial, onde posteriormente o esposo toma a esposa e finalmente se juntam, e ali consumam o matrimônio. Aqui nas Escrituras nos dizem que Maria e José só estavam comprometidos e que ele não queria se separar dela.
o que significa divórcio. Aqui diz que ele não queria tornar isso público e expor que ela estava grávida. Eles ainda não haviam estado juntos, o que significava que ele poderia fazer com que a apedrejassem. Mas o que as Escrituras dizem é que ele não queria fazer dela um exemplo público, humilhá-la e, inclusive, fazer que a executassem por apedrejamento. Lemos nessa passagem que ele não queria fazer isso. E por quê? Leiam com cuidado mais adiante que ele decidiu deixá-la secretamente. Mas enquanto ele, e aqui vem uma palavra importante, enquanto ele considerava. A palavra, em um sentido bíblico, significa pensar em algo uma e outra vez. O que as Escrituras nos revelam é que José amava a Miriam. Ele estava convencido de que ela era uma mulher temente a Deus. Ele não podia imaginar, dentro de si, que ela o tivesse traído e, ao mesmo tempo, a Deus ao cometer adultério. Mas, não obstante, ela estava grávida. Não existe outra interpretação. Ela tinha que haver falhado. Mas ele estava pensando, e aqui diz: mas ele considerava essas coisas, e aqui o anjo do Senhor, não qualquer anjo, mas o anjo do Senhor, em um sonho, literalmente diz, de acordo com o sonho, mas o traduzirei assim: em um sonho apareceu a ele dizendo: José, filho de Davi. Se você perdeu o que vimos anteriormente, nos faz lembrar essa conexão tribal entre Judá e a família de Davi. Assim que José, filho de Davi, o anjo falando, não tenha medo de tomar a Miriam. E é o que exatamente se diz em grego, Miriam. Em português é conhecida como Maria, tua esposa. Não tenhas medo de tomá-la. E esse tomá-la, leherá, tem a ver com a segunda parte do matrimônio. Segue adiante com teus planos. Em outras palavras, de tomá-la, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Muito importante. Uma e outra vez, uma ênfase aqui com respeito ao Espírito Santo. O que isso deve dizer ao leitor é algo muito claro. Tudo isso tem a ver com a redenção. Sempre que o Espírito Santo é referenciado, sempre que ele é mencionado nas Escrituras, isso nos dá uma perspectiva redentora para entender cada passagem da Escritura. Isso é o que Mateus está nos comunicando. Avancemos ao versículo 21. E ela dará à luz a um filho, e deverá ser chamado de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Insisto, se encarregar dos pecados, salvar as pessoas dos seus pecados, tudo está vinculado com a redenção. E isso é muito importante. Vocês sabem, se veem em nossas transmissões com frequência, que eu me refiro a Jesus como Yeshua. Por que faço assim? Bem, sendo judeu, me identifico mais com o nome de Yeshua, mas já disse muitas vezes, e apesar disso recebo muitos e-mails, alguns dos quais tendem a ser pouco amáveis sobre esse assunto, e lhes comento. Uma vez, uma pessoa, estou seguro de que se trata de uma boa pessoa, estou seguro que provém de uma perspectiva correta, mas perde a paciência e já me recriminou de forma áspera, porque, segundo ele, eu me envergonho do nome de Jesus. Por nada me envergonho, nem hesito em pronunciar esse nome, Jesus. Igualmente, não teria problema se eu falasse em espanhol, Jesus, ou se falasse grego em dizer Jesus. Bem, em cada idioma, esse nome se pronuncia de maneira distinta, mas eu gosto de Yeshua. Por quê? Notem isso. Aqui diz o que esse nome significa. Se perguntam às pessoas o que significa Jesus, a maioria não saberá. Mas se você pergunta a alguém que fala hebreu o que significa Yeshua, te dirão que é salvação ou salvador. E por isso a Escritura diz muito claramente aqui,
Você o chamará de Jesus, ou aqui, Jesus, em grego, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bem, quero adotar algo mais. Dentro de algumas facções da fé, e não quero soar desrespeitoso quando digo facções, só me refiro a algumas expressões distintas da nossa fé, eles utilizam o termo Yahshua e enfatizam a sílaba Yah. Por que fazem isso? Sabemos na Escritura que temos uma forma curta para o nome sagrado de Deus, Yah. Não aparece com frequência, mas sim em alguns lugares. Assim que eles o enfatizam, porque têm o desejo de sublinhar a divindade de Yeshua, na qual eu creio. A Escritura o revela, ele é o Filho de Deus, ele é divino. E eles dizem Yahshua. Bem, temos um problema. Não com a mensagem ou com a sua intenção, senão que Yahshua não é hebraico. É uma criação humana para pronunciar esse nome e é incorreta. Não é fiel ao que diz o texto, que você o chamará Yeshua. Aqui vemos no grego, mas é muito importante, Yeshua. Isso tem sentido, não Yahshua, que não é hebraico. É uma mistura feita em inglês da palavra hebraica Yah, com parte da palavra, não toda, mas parte da palavra Yeshua. Então, de novo, quero enfatizar, você o chamará Yeshua, porque ele salvará, e isso é o que significa Yeshua, ao seu povo dos seus pecados. Notem que aqui o autor enfatiza qual é o propósito de Yeshua, a redenção. Ele se encarregará no nosso lugar de toda a nossa pecaminosidade. Isso é o que significa redenção, e para isso é que ele foi ungido. Avançando, lemos nessa passagem, vejam o versículo 22. E tudo isso aconteceu. Bem, eu colocaria um círculo ao redor dessa palavra, aconteceu. Vejam novamente o versículo 22. E tudo isso aconteceu. Por que tudo isso de acontecer é tão importante? Bem, realmente é impossível traduzir esse termo expressando seu verdadeiro significado. Nem em inglês, nem até onde tenho entendido, em nenhum outro idioma. O que essa escritura quer dizer é a palavra guegonen. Guegonen provém da raiz grega genomai, que significa ser, ocorrer, levar-se a cabo. Bem, o tempo da oração está em tempo perfeito, e isso fala de algo que ocorreu no passado. É real agora no presente, mas continuará no futuro, talvez pela eternidade. O que as Escrituras buscam comunicar aqui, ao usar esta palavra, e no meu Novo Testamento grego a ressaltei e marquei com um X ao seu lado, porque tem tanto significado, nos diz que tudo isso, o que estamos dizendo desde algum tempo, o Messias, que isso é algo que Deus iniciou no passado, essa redenção, o levar a cabo, a salvação, ele começou no passado, está obrando nela no presente e tem implicações eternas. Ali está a beleza do idioma grego. Não podemos expressar isso em aramaico, nem em inglês, nem em nenhum outro idioma. Por isso é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Vejamos de novo o versículo 22. Mas tudo isso aconteceu com o fim de cumprir a palavra do Senhor por meio dos profetas que diziam: aqui está a virgem, terá no seu ventre, conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado o seu nome Emanuel. Vemos um par de coisas diferentes aqui. Em primeiro lugar, Mateus está citando como faz com frequência, e já se havia dito antes, porque ele gosta de mostrar que Yeshua é o cumprimento dos profetas. O que os profetas revelaram, do que ensinaram, do que predisseram, e Yeshua cumpre tudo isso. Em segundo lugar, vemos algo mais. A palavra virgem é triste. Essa palavra! E com frequência lhes pergunto, parece que você conhece muito bem essa palavra. O que ela significa? E eles não sabem, não conhecem o termo hebraico para ela. É a palavra alma. Alma nos fala, em primeiro lugar, de uma mulher justa,
uma mulher que não se casou. Agora, se não se casou e é justa, então é virgem. Mas não é a palavra comum para virgem, que é a palavra betulá. Essa é uma mulher sobre quem já se confirmou que é virgem. É um fato, não se assume. E aqui, novamente, a ênfase está na justiça. Podemos ver no hebreu antigo esta palavra alma e aprender muito. Mas quando vemos o Novo Testamento, a palavra grega é clara. Não se trata somente de uma mulher jovem, mas de uma virgem, uma que jamais conheceu a um homem. Quando estudamos Gênesis e lemos sobre Rebeca, ela é chamada uma virgem, uma betulá, que significa que jamais conheceu varão. Bem, se a palavra betulá significa com segurança, é uma mulher virgem, por que necessitamos essa frase adicional de que jamais conheceu varão? E mais adiante, ela é chamada alma, e fica claro que jamais conheceu homem algum, sem necessidade de escrevê-lo. Por quê? Porque alma implica que é uma mulher jovem, que é justa e, portanto, se é solteira, jamais esteve com um homem. Isso é o que diz a Escritura. Vejam novamente o versículo 23. A virgem conceberá, ela o terá no seu ventre, e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome, notem aqui a mudança, Emanuel. Esse é outro nome no hebreu, e é importante, por quê? Emanuel, como expressa claramente, aqui está a sua tradução, Emanuel. Em significa com, no, nós. El, Deus, Emanuel, Deus conosco. Isso fala de sua divindade. E também, em muitas ocasiões, eu tenho dito que o nome Emanuel é o nome redentor para o Messias. Tudo isso é importante. Vamos ao versículo 24. E José, sendo levantado do seu sonho, fez como o anjo do Senhor o ordenou. Notem que não diz que só se levantou, senão que foi levantado. E há algo aqui que é importante. O tempo da oração e também a voz nos mostra que Deus está obrando. Todas essas coisas são produzidas na sua vida por uma fonte. E isso se desata pelo fato de que ele obedeceu. Quando obedecemos a Deus, podemos esperar que Deus se mova em nossas vidas. Isso é o que diz o texto grego. Assim que José, sendo levantado do seu sonho, fez como o anjo do Senhor o ordenou e tomou sua esposa novamente. Eles estavam legalmente casados. Ele tomou sua esposa, mas notem algo, ele não a conheceu até que ela deu à luz ao seu primogênito. Não a conheceu. O que isso significa? Simplesmente nos diz que ele não teve nenhuma intimidade. A relação desse matrimônio não se consumou, senão até depois do nascimento de Yeshua. Isso expressa que Miriam não permaneceu virgem para sempre, mas que foi virgem até depois do nascimento de Yeshua. É muito importante que entendamos isso. Ele não a conheceu até que ela deu à luz ao seu primogênito. Notem esse termo, primogênito. O primogênito tem a ver com a continuação da obra do pai. Bem, sabemos que o primogênito recebia uma porção dobrada com respeito à herança. Assim que uma ou duas coisas devem ficar claras. Primeiro, um primogênito receberia uma herança maior, mas a ênfase é que ele é um herdeiro. Ele recebe isso do seu pai. Ele se coloca no lugar do seu pai para continuar essa obra. Que obra? A promessa de pacto. Então, a Escritura nos ensina que o Messias é aquele que continuaria ali, levaria a cabo a obra do seu pai. Ele será quem completa a redenção. E por isso vemos, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 7, e insisto, já faz 1 ano que estudamos isso. Como o Messias, um dia, profeticamente, vemos isso em Daniel 7, como ele iria diante do seu pai e herdaria todas as coisas. Que todo povo, nação, língua e tribo o adoraria, e que ele seria honrado e receberia toda a glória.
Por quê? Porque ele assume o papel do seu pai. E isso é exatamente o que esse termo primogênito implica. Veja novamente. Mas ele não a conheceu até que ela deu à luz ao seu primogênito e chamou o seu nome. E aqui há algo notável. Se você observa com cuidado, existe uma mudança na maioria dos Novos Testamentos em grego. Normalmente, na maioria das ocasiões, os textos bíblicos são escritos com letra pequena, mas aqui vemos a palavra Jesus ou Yeshua escrita toda em maiúscula. O que isso enfatiza? Enfatiza para o leitor seu propósito, que ele foi enviado a esse mundo com um fim. Qual será? Para ser um Salvador. E mais além, que ele é o único Salvador. Não existe outro nome, debaixo do céu, a quem tenha sido designada esta tarefa, que ele é o divino Filho de Deus, o Redentor, ninguém mais, senão Yeshua. E devido a isso, se você não o conhece, se não o recebeu em sua vida, se não tem uma relação de pacto com ele, que tipo de relação de pacto com Deus? Um novo pacto. E tenho dito com muita frequência que esse termo novo tem a ver com o reino. E só por meio do Yeshua, Jesus de Nazaré, que alguém pode ter uma esperança de reino. Entrar nesse novo pacto, essa relação de pacto por meio da qual temos salvação, o perdão dos pecados. Estamos chegando ao final do nosso primeiro capítulo. E tanto se disse por Mateus nesse primeiro capítulo com respeito a quem é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Redentor e que ele tem um propósito principal. Ele veio pela primeira vez a esse mundo com o fim de levar a cabo a redenção, ou seja, o perdão de nossos pecados. Assim que te faço uma pergunta muito importante, você já o convidou à tua vida? Já disse que é um pecador e que sim, eu creio em ti, Yeshua, que você morreu na cruz, que derramou teu sangue, foi derramado com o fim de poder lograr minha salvação, porque sem derramamento de sangue não há salvação. Tudo o que você precisa fazer é confessar que você é um pecador, confiar nele, convidá-lo à tua vida para ser o teu Senhor, crer que ele morreu sobre o madeiro, mas que Deus, no terceiro dia, o levantou dentre os mortos. Se você faz essa simples oração com sinceridade, Deus te salvará pela eternidade e terá essa esperança de reino, a qual nada, nunca e jamais poderá mudar. Que maravilhosa mensagem! E encerramos com ela. Até a próxima semana. Shalom. Next week. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.